Olá, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro de Aguiar e Souza, ministramos o curso Métodos de Pesquisa Aplicados ao Ensino de Geografia. Essa é a aula 9, com o título da pesquisa em geografia, a pesquisa aplicada ao ensino de geografia. Vamos começar? Bem, então, entrando aqui nos objetivos da nossa aula, a ideia é que a gente possa apresentar hoje aqui uma reflexão sobre os métodos e as metodologias de pesquisa da ciência geográfica, descrevendo as principais correntes de pensamento ou paradigmas que são dominantes na produção do conhecimento geográfico. Então, pensar um pouco aqui a respeito do que significa método, né, e se a gente consegue diferenciar método de metodologia, e partindo da importância dessa diferenciação, fazer aqui uma exposição que não é exaustiva a respeito das principais correntes, né, que em geral a gente nota governando aí, dominando a produção do nosso conhecimento. E a partir disso, tentar fazer uma articulação dessa discussão sobre, né, as formas predominantes do pensamento geográfico, né, fazer uma discussão disso com a nossa prática cotidiana na escola e aí com uma ênfase especial na educação básica. Bom, o desafio é esse, então vamos tentar chegar lá. A ideia aqui de bibliografia de referência, estamos aqui com 3 textos, tá? Estão disponíveis aí na plataforma, então quem achar interessante, né, que tem algum aprofundamento também, né, em algumas dessas discussões, tá? Eles vão ficar disponíveis aí para a leitura de todos na plataforma. Bom, então, as questões centrais que vão nortear aqui a nossa conversa, tá? Primeiro pensando especificamente na produção do conhecimento científico, né, vamos tentar fazer essa resposta, né, de traçar alguma resposta aqui, alguma resposta possível a respeito de qual que seria o papel do método e das metodologias, já apontando, evidentemente, que a gente vai tentar diferenciar esses dois conceitos. A segunda pergunta seria quais são os principais paradigmas que orientam a produção do conhecimento geográfico, e aí um olhar, né, obviamente mais específico no século XX e XXI, né, a gente fala de paradigmas de formas de pensamento mais recentes, né, que hoje ainda estão em voga, né, influenciando a nossa atuação, né, enquanto geógrafos e enquanto pesquisadores. E a questão de se é possível a gente fazer aí a transposição, né, transpor a produção do conhecimento geográfico para o ensino de geografia, e essa questão aqui é fundamentalmente associada à discussão que a gente vem trazendo ao longo do curso, que é a ideia de ensinar pela pesquisa, tá? Esse é um eixo fundamental, orientador aqui do nosso trabalho no curso, e é importante que a gente continue nessa discussão aqui. Então, vamos retomar aqui algumas ideias a respeito de ensinar pela pesquisa, para que a gente possa problematizar aqui essa terceira pergunta, tá? Então, entrando diretamente aqui na nossa discussão, a primeira questão que eu gostaria de abordar com vocês é esse conceito de método, né, e como a gente pode qualificar esse conceito, né, e que perspectiva que a gente está trabalhando aqui nessa aula hoje, e que dialoga evidentemente com os textos que estão aí colocados. Então, entender, né, que essencialmente produzir conhecimento científico implica em buscar para o pesquisador, né, evidentemente na sua percepção, instrumentos ideais para fazer uma leitura, interpretação e analisar a realidade. Então, quando produzimos conhecimento no campo da ciência, em qualquer dimensão, a nossa preocupação é dar respostas a respeito da realidade, né? Da realidade observável, não observável, né? Aquilo que a gente chama de realidade. Aí a gente pode, não vamos entrar, né, no que nos desdobramentos desse conceito, tá? Mas numa percepção mais genérica dele mesmo, né? Todo cientista está preocupado em responder questões a respeito de como o mundo funciona, né? Então, evidentemente que os instrumentos ideais, né, eles não foram estabelecidos no passado e permanecem imutáveis. O próprio trabalho de
produzir conhecimento também é um trabalho de elaboração e aprimoramento desses instrumentos existentes. Então, cada nova pesquisa pode trazer novas perspectivas a respeito de quais são os melhores instrumentos para levar a cabo, né, algum processo investigativo. Então, nesse sentido, né, isso a gente aprende, né, nas aulas iniciais aí de metodologia científica em qualquer curso superior. Então, só voltando aqui nessa perspectiva básica, a teoria sempre vai preceder o objeto de pesquisa, né? Toda escolha metodológica ela é parcial e ela está imersa também em ideologia, né? A própria seleção do objeto, a escolha, a valorização de determinados objetos e determinadas questões são reflexo da percepção do pesquisador a respeito da realidade e de decisões que ele toma com base na sua visão de mundo. Muitas vezes a gente vai desdobrar isso aqui de forma mais detalhada à frente. A mesma questão pode suscitar, né, hipóteses, questionamentos e preocupações completamente diferentes entre duas pessoas que têm, dois pesquisadores que têm visões de mundo, né, formas de encarar a realidade que são também distintas. Então, as escolhas que fazemos estão baseadas a priori na perspectiva de mundo que a gente tem. E aí a gente começa a entrar nessa ideia de método, né? Que quando a gente fala de neutralidade da ciência, né, esse ponto já é um ponto necessário, né, de ser superado, né, de ser ressignificado quando a gente volta os olhares para o método, né? Não existe, então, neutralidade na ciência, né? Não dá para fazer essa defesa. Inclusive, superar a ideia de neutralidade na ciência provavelmente é um dos primeiros passos para a gente compreender o que é ciência para além do que o senso comum diz, né, a respeito do que é fazer ciência. E fazer ciência é, em grande medida, superar o senso comum. Então a gente não fala de neutralidade, a gente tem que falar de qualidade do método, né, de qualidade dessas escolhas e de como elas efetivamente podem produzir resultados que são aceitos, né, que são significativos, significantes para as pessoas. Então o método ele trata de uma forma específica de pensar, né? Como o pesquisador estrutura seu pensamento e faz as suas escolhas de modo a chegar à natureza de um determinado problema. E feito, né? Feito esse caminho, né? Estabelecido o problema, esse problema, dados os contornos do problema, é possível então estudá-lo e explicá-lo e, em última instância, chegar a uma explicação a respeito da realidade. Então, essa forma de pensar precisa se materializar em conjuntos de procedimentos organizados e rigorosos, evidentemente. E, nesse sentido, o método caminha em direção às metodologias. Tá? E os conjuntos de procedimentos organizados e rigorosos, em alguma medida, eles não podem se confundir com outros procedimentos que vêm de outras formas de pensar. Né? Então, se há uma determinada forma de pensar, que, por exemplo, tá? No caso da geografia a gente faz essa discussão, né? Se a geografia é uma ciência dos lugares, das regiões, das áreas, ou ela é uma ciência de síntese que tenta encontrar a unidade sistêmica dos diferentes elementos no planeta, né? Na disciplina de regiões, né? A gente faz esse debate nas disciplinas de epistemologia da geografia. Então, esse foi um debate importante no passado. Então, duas formas diferentes de pensar, né? Por exemplo, o Richard Hartshorne, né, faz um debate longo a respeito disso, né? Desses dois métodos da geografia. E a gente tem ali todo um debate, né, entre por exemplo, o Hartshorne e o Schaefer, né, a respeito dessas formas de encarar a produção do conhecimento geográfico. E, evidentemente, cada forma, cada perspectiva, cada método, né, que caracterizava a geografia, a forma de pensar dos geógrafos, estruturava tipos diferentes de procedimentos. Né? Então, é importante, né, conhecer o método, né, saber muito bem a
com que método estamos trabalhando, de forma a não misturar as coisas. Então, fazendo a diferença entre método e metodologia, a gente tem então que método é um elemento mais amplo, né? Ele engloba aí as concepções teóricas que vão escolher, né, que vão orientar a melhor escolha das técnicas de pesquisa, que enfim são as nossas metodologias. Então, a metodologia em si, né, podemos assim tentar definir, né, se refere a um conjunto de técnicas, né, se vai ser como o tipo de coleta de dados, o tipo de análise que vai ser feita em relação a esses dados, as formas de estruturar o diálogo com as teorias precedentes, as formas de proceder, as análises e apresentação dos resultados. Isso tudo tem a ver com técnicas de pesquisa e isso está incluído dentro de um conjunto de concepções teóricas que aqui estamos usando, né, a expressão método para tentar colocar isso tudo dentro da perspectiva de uma visão de mundo. Então, nesse sentido, antes de pensar em técnicas, né, a técnica de pesquisa em si, é importante dar um passo atrás, né, e começar um debate sobre os métodos, né, que são concebidos para a produção científica e apropriados pelos pesquisadores que produzem conhecimento no campo da geografia. Evidentemente, a gente pode falar de métodos próprios da geografia, mas como a geografia dialogou com outros campos do conhecimento, né, que bebem em determinadas correntes filosóficas, talvez a gente consiga encontrar aí categorias mais amplas, que vão nos ajudar a compreender, né, o direcionamento da geografia. Inclusive, até por questão mesmo de tempo, de espaço aqui nessa aula, né, a gente vai tentar trabalhar isso de uma forma bem genérica. Tá? Então, ao pensar em método, né, e em formas de pensar, eu achei interessante trazer aí essa ideia que o Expósito, que é um dos textos que está aí na bibliografia, né, nos apresenta, que as teorias que vão sendo formuladas ao longo do tempo, elas podem seguir aí por 3 caminhos distintos. Tá? E isso faz diferença na construção dos nossos métodos ou paradigmas. Então, uma teoria ela pode, né, se consolidar e perdurar norteando o pensamento científico por longo tempo. Né? Algumas teorias ganham essa capacidade, né, por sua qualidade, por sua capacidade de ser testada e conseguir continuar sendo, né, nas suas estruturas principais, né, uma forma válida de trazer explicações a respeito dos problemas que a gente identifica no mundo. Outras teorias, né, elas acabam sendo refutadas, superadas por outros desenvolvimentos teóricos, e aí evidentemente não está falando aqui de estruturas complexas sendo superadas, né, as teorias podem ir caindo lentamente, né, camada a camada, né, o núcleo central permanecendo. A gente tem toda essa discussão na filosofia da ciência, que eu não quero entrar aqui. E há teorias também que vão ser negligenciadas, esquecidas, e ainda que elas possam possuir, né, importância, mas não foram formuladas pelas pessoas certas, nos lugares certos, escritas nas línguas, né, no idioma mais lido, né, pela comunidade científica. Então isso aqui é caótico. Né? Não é um movimento linear, não é um movimento de pleno desenvolvimento, existem desigualdades, existem injustiças, mas a realidade é essa, né? Que determinadas correntes teóricas, determinadas correntes de pensamento ganham força, ganham adeptos, perduram, construindo escolas de pensamento que podem se tornar, né, evidentemente, corporativistas na defesa dos seus preceitos, das suas visões de mundo, enquanto outras teorias que talvez podiam oferecer explicações elegantes, robustas a respeito de determinados fenômenos se perdem em tese de dissertações empoeiradas ou são publicadas e não completamente valorizadas. Né? Aí não é incomum a gente perceber determinadas
ideias, pensamentos que foram escritos há décadas atrás, sendo revistas e reaparecendo, né, e ganhando importância, enfim. Então, não é linear, é caótico, não baseia-se apenas no mérito científico, mas esse é o movimento, né, de construção de paradigmas que nos está colocado. Então, importante enquanto professores a gente ter também a noção disso, né, e fazer uma leitura dessas coisas com devido cuidado. No caso da geografia, ainda, né, com base aí no expósito, vamos expor aqui três grandes paradigmas, três grandes correntes de pensamento, três grandes métodos que, em grande medida, estão governando, né, direcionando os pesquisadores. Tá? Então, já digo de cara que isso é uma classificação, obviamente existem outros, né? Tem até nos textos que estão colocados aqui na bibliografia há diferentes classificações, então não, a ideia aqui não é fazer uma proposta definitiva nesse sentido, nem sugerir filiação a uma determinada forma de classificação, mas muito mais provocar vocês no sentido de que nós temos, né, diferentes correntes com as quais a gente precisa lidar, e especialmente no momento que a gente vai transpor a produção de conhecimento para a sala de aula, para o ensino de geografia, como é que a gente vai lidar com isso, né? Esse que é, no fim, a questão essencial a ser tratada aqui. Então a gente vai falar do neopositivismo, do materialismo histórico e dialética e da fenomenologia como os três grandes paradigmas. Tá? Então, passando aqui rapidamente por cada um, né, a ideia é que a gente possa entender aí entender cada um e ver como é que a gente vai trabalhar, né, na educação básica. Então, no caso do neopositivismo, a gente tem uma perspectiva que busca fazer o tratamento dos temas de pesquisa a partir da identificação, definição e tratamento de variáveis. Né? Então, o mundo pode ser explicado a partir, né, cada problema de pesquisa em si, ele cria um conjunto específico de variáveis, e essas variáveis precisam ser identificadas, definidas e tratadas. E tanto melhor, né, se elas puderem ser tratadas e manipuladas em situações experimentais, através, evidentemente, da coleta de dados. Então, as variáveis precisam se conformar em informações empíricas, né, serem coletadas, e a depender, né, aí partindo do método para a metodologia, né, a depender da natureza dessa variável, do tipo de dado que é possível coletar, recorre-se às técnicas, tanto as técnicas de coleta como as técnicas de análise. Né? Então, podem haver técnicas descritivas, técnicas de análise baseadas no conhecimento matemático, pode-se recorrer a coletas primárias, né, diretamente diretamente no objeto da pesquisa, pode-se recorrer a dados secundários, né, que foram obtidos por questionários e entrevistas aplicados por bases governamentais. Então, esse tipo de perspectiva a respeito da realidade constrói uma relação muito forte com a coleta de dados e com a análise de dados. É a partir daí, né, que se lança um olhar a respeito dos problemas que se dão. Então, aqueles problemas, aquelas situações com as quais você não pode trabalhar com dados, torna-se complexo, né, fazer as afirmações e tirar conclusões científicas a respeito desses elementos. Então, a relação causal, né, entre aquilo que se procura verificar, né, e o problema em si, ela fica explícita no experimento. Né? Eu preciso conseguir demonstrar, né, a partir do experimento, a partir da análise de dados, a partir do meu modelo matemático, a partir, né, das metodologias que eu posso usar, que as relações causais se conformam. Né? Tanto melhor se for possível, né, obter dados e produzir experimentos que tenham significância estatística. Né? Então,
Por isso essa ideia, né, de sistematização, controle de dados. Então, a validação da prova científica ela está fundamentada onde? Nos testes dos instrumentos de coleta. Então, quanto melhores os instrumentos de coleta, né, quanto mais robustos eles são, rigorosos, né, quanto mais técnica há no tratamento e modelagem de dados, né, quanto mais qualidade os dados possuem, mais válidas vão se tornando essas provas científicas. Então, evidentemente, é algo que a gente vê, né, de forma muito corriqueira em vários campos da produção científica, né, a necessidade de fazer, né, determinadas afirmações com base na coleta, né, análise e publicação dos resultados, revisão, né, quando se publica, dentro dessa perspectiva que evidentemente os pares vão fazer a revisão, e muitas vezes, por exemplo, uma revista científica que você publica um conjunto de análises, né, estatísticas com base em dados coletados, você tem que mandar também os modelos matemáticos que foram usados, até os códigos computacionais para análise, para que os dados de base, para que o par que está fazendo a revisão possa rodar aquelas informações e verificar se está tudo correto. Então, enfim, né, tem todo um rigor que está relacionado a esse universo, né, da coleta e análise de dados, né, especialmente a análise quantitativa. Então, existe aqui uma predileção por uma objetividade, né, no processo cognitivo. Ele está partindo ali do objeto, você coleta dados sobre o objeto e objetivamente tenta, quanto mais despido, né, de conotações subjetivas é o dado, né, e aí a técnica de coleta, né, precisa ser rigorosa no sentido de não trazer viés, subjetividade, tem toda uma preocupação nesse sentido, né? Os dados podem ser analisados aí segundo as leis, os princípios do raciocínio lógico dedutivo. Então, essa perspectiva a respeito do mundo, ela vai conceber a realidade, né, dentro de uma visão aí fixista, funcional. Existe uma realidade pré-definida, capaz de ser absorvida a partir da coleta de dados. Os dados vão nos informar como a realidade funciona, caso coletados de forma correta, analisados de forma correta, né, e aí há toda uma visão sistêmica a respeito de como esse mundo pode funcionar, né? Então, né, existem os recursos, né, as entradas, os produtos, os outputs, né, que traduzem aqui uma visão sistêmica da realidade. A natureza, né, e o homem vão emergir como algo separado, né, cada um com o seu estatuto próprio, né? O homem ganha essa característica de entidade autônoma da natureza, inclusive ele reflete sobre a natureza, ele transforma a natureza, né? Ele atua com a sua capacidade de forma muito separada da natureza. Então a natureza fica como um dado de pesquisa. Evidentemente que isso tudo aqui pode ser revisto, questionado, né? Estou trazendo aqui a perspectiva do texto do Expósito, né? Que está aí na bibliografia, mas acredito que para o nosso propósito, né, a gente passa aqui por uma perspectiva que já nos permite dizer alguma coisa interessante. Então, quando a gente fala desse tipo de visão de mundo, que governa a ação do pesquisador, né, são as escolas de pensamento que vão basear boa parte do seu esforço de pesquisa, da construção das suas indagações, do levantamento das suas hipóteses e construção das respostas com base, né, na coleta e na análise de dados. Então vão se especializar nas metodologias, vão se especializar no trabalho, né, com os softwares, os recursos estatísticos, e no caso da produção do conhecimento geográfico em si, aqui também a gente vê uma preocupação fundamental, né, com o mapeamento, com a produção de cartografias, que é basicamente o encaixe do dado na coordenada geográfica, né? Evidentemente isso para a geografia é fundamental. Então, cada dado, né, para o qual é possível associar uma coordenada geográfica e trazer para um determinado tipo de visualização, seja uma visualização mais simples, como, por exemplo, um mapa temático, ou então conseguir fazer a correlação entre
determinadas informações ou da sociedade ou da natureza com elementos geográficos por si só, né, as distâncias, as ideias de proximidade, e a partir disso gerar modelos matemáticos, né, que nos levem a determinadas conclusões, perspectivas a respeito de como determinados problemas, né, se dão, é algo corriqueiro, né? Então, enfim, acho que já deu aqui para construir um quadro, né, de um conjunto aí de geólogos, de pesquisadores que tem esses elementos como elementos que direcionam a forma de enxergar a ciência, né, e assim fazê-la, tá? Partindo aqui para a segunda perspectiva, que é a perspectiva do materialismo histórico e da dialética, aí a gente já tem um outro conjunto de indagações e formas de enxergar a construção do conhecimento. Então, esse paradigma, né, ele tenta fazer, né, a leitura do mundo e da realidade desvendando conflitos de interesse, né, e o faz a partir da eleição de determinadas categorias de análise que permitem, então aqui não é a busca tão exacerbada pelo dado, mas a capacidade de conseguir construir categorias de análise, como por exemplo classe social, né, que seria uma categoria de análise fundamental para esse tipo de pensamento, né? E a partir então dessas categorias permitir fazer a articulação dessas com a realidade estudada. Então questiona-se uma visão estática da realidade, né? E a preocupação está fundamentalmente na própria transformação da realidade. Então aqui critica-se, né, por exemplo, em relação à outra visão que a gente viu, uma perspectiva extremamente descritiva, né, que analisa simplesmente para descrever e com métodos robustos e complexos mostrar apenas como as coisas são. Aqui há muito mais uma perspectiva de uma ciência engajada, né, uma ciência que estuda para propor transformação, compreende para permitir a participação política, né? Então, nesse sentido também, né, o resgate da dimensão histórica e a postura marcadamente crítica, né, vão fazer parte, né, das estruturas de pesquisa, das escolas de pensamento que tomam, né, o materialismo histórico e a dialética como elemento fundamental. Nesse sentido aqui, a causalidade ela vem pela inter-relação entre os fenômenos, né? A inter-relação do todo com as partes e vice-versa, né? E há sempre a ideia, né? Essa ideia de que a história não é uma linearidade, mas sim uma sucessão, né, de transposições, né, de reformulações em que tese e antítese se sucedem continuadamente, né? Então, a causalidade, né, ela está na dimensão da luta, do conflito, em que a realidade que se pretende, né, se tornar a realidade concreta, né, a antítese, entra em conflito com uma determinada tese, com um determinado poder vigente, com uma determinada ideologia vigente. Então, a realidade se dá sempre nesse movimento, né, cíclico, numa espiral de transformação contínua. Então, como se valida aí a verdade científica? Não necessariamente ali no teste P de um modelo matemático, né, mas é fundamentada nos métodos que são capazes de explicitar contradições internas dos fenômenos. Então, a ideia aqui não lidar com a realidade, né, a partir de uma leitura fixa dela, né, a partir de um modelo de análise, né, matemático, mas a partir da capacidade de delimitar claramente, né, as categorias e como essas categorias nos fazem compreender as contradições internas, né, dos fenômenos sociais que a gente observa. Então, nesse sentido, o processo cognitivo ele é sempre centrado nessa relação dialética, né? Sempre a relação entre o sujeito e o objeto, entre a tese e a antítese, né? Então, nesse sentido, a visão da história ela não vai ser sincrônica, né? Ela não vai ser linear, ela não vai ser encaixando os eventos em cada momento, mas
compreendendo, né, a história também como uma forma de reflexo no presente, né? Então a preocupação é muito mais diacrônica do que sincrônica. Nesse sentido, a concepção de realidade, né, do homem, sujeito, objeto, ela vai trazer sempre essa dimensão do conflito, né? Desse conflito que faz, né, essa história, né, essa história não linear, né, essa espiral de transformações ser, né, a perspectiva contínua, né? Então, e aí, nesse sentido também, natureza e sociedade vão ser concebidas como parte de um mesmo movimento, né? E aqui o homem, não separado da natureza, ele é um elemento da sociedade, né? Aqui traz-se, né, uma perspectiva do estruturalismo, né, mais forte, né? O homem enquanto, não enquanto indivíduo, mas enquanto um elemento da sociedade e participante, né, dos conflitos que aí existem. E não simplesmente um indivíduo, né, tratado como indivíduo, né, tratado separadamente, né? E muitas vezes a perspectiva neopositivista, ela não que ela abandona completamente uma visão das estruturas, né, mas muitas vezes ela trabalha com a perspectiva de independência estatística, né, das variáveis, e isso em algum momento entra em conflito com essa ideia de que as variáveis elas estão absolutamente interrelacionadas e uma coisa afeta a outra nesse movimento dialético, né? Então, realmente aqui há uma dificuldade de conciliar, né, determinadas ideias, né, dessas duas visões de mundo. Bom, a gente também consegue aqui extrair, né, não querendo fazer aqui uma versão definitiva do que é, né, a influência desse pensamento na produção da geografia, mas a gente consegue claramente, né, com base nessas ideias aqui preliminares, iniciais, ter uma ideia clara de várias possibilidades de como a geografia trabalha, evidentemente, aqui nessa realidade. Então a gente tem um movimento que bebe, né, na teoria marxista, que é a geografia crítica, né, que é também a parte, né, do movimento da geografia ativa, tem um pouco dessa perspectiva, e que tenta trabalhar a geografia bem nesse sentido, né, de construir uma percepção crítica a respeito da realidade, né, de não discutir a produção do espaço na ótica simplesmente de uma análise e descrição dos elementos presentes na composição do espaço, mas na identificação de quais são as categorias de análise fundamentais para a gente compreender os conflitos sociais urbanos, as relações de trabalho, né, a relação do homem do campo com a modernização, a relação entre homem e natureza, os diferentes modos de produção, né, as relações de trabalho. Então, em todo o tempo, né, a geografia que traz essa perspectiva crítica tenta não ser apenas descritiva e apresentar uma concepção, né, a respeito dos problemas, uma descrição precisa, mas ser também engajada, né, e ser uma semente para a mudança social. Bom, e a terceira perspectiva, que também, né, engloba aí uma quantidade grande de pesquisadores, né, é a perspectiva da fenomenologia, né, que traz a dimensão da história de vida e do discurso próprio. Acho que, para mim, pelo menos, uma forma interessante de fazer aqui a distinção entre a fenomenologia e a perspectiva anterior, né, é que o marxismo ele tem uma postura, né, de, primeiro, estabelecer uma priorização, né, para as relações econômicas, né, e enxergar isso, né, as relações sociais e econômicas, né, como um elemento fundamental da construção dos modos de produção. Então, o modo de produção econômico é efetivamente, né, o elemento fundamental, e também, né, um outro elemento
E por causa disso, né, por exemplo, no caso aqui da fenomenologia, emerge, né, a cultura como um elemento fundamental, o local como um elemento fundamental, e isso entra um pouco em conflito, né, com a perspectiva de modo de produção. E da mesma forma, essa perspectiva dos modos de produção, ela faz emergir uma espécie de metanarrativa, né, que tenta fazer uma leitura da história e da sociedade como um todo a partir dessa visão, né, dialética da tese da antítese, né, da sucessão com base, né, nos conflitos sociais, e que entra um pouco aqui em conflito com a perspectiva que a fenomenologia traz da história de vida, do discurso próprio, né, de entender o local e as experiências das pessoas encaixadas nos locais como significativa para a construção do conhecimento. Então, apesar dessas duas perspectivas, em alguma medida, poderem trabalhar, né, sobrepostas, há essa grande e marcante diferença, né, que em alguns momentos torna também essas duas visões difíceis de serem conciliadas. Tá? Então aqui, né, vamos trazer destaque aqui para incorporar a informação a partir de uma postura do investigador. Né? Na perspectiva marxista, por exemplo, você tem o investigador engajado com seu objeto. Né? Ele está estudando no sentido de propor a sua mudança, a sua transformação e encará-lo de forma crítica. Aqui também existe isso, mas uma ideia que avança no sentido de que o investigador ele faz uma pesquisa participante, né? Ele é parte integrante do seu objeto. Não só ele está engajado, não só ele pode estar engajado na transformação da realidade que ele estuda, mas ele precisa se ler enquanto parte dessa realidade. Né? A perspectiva dele também é algo fundamental a ser tratado. Né? Então, ganha ressalto aí as técnicas qualitativas, a tal da pesquisa participante, entrevistas, relatos de vivência e observação. Então, quem trabalha nesse universo aqui, muitas vezes pode olhar para o neopositivismo, né, para todo o aparato de análise quantitativa e entender que aquilo ali não consegue efetivamente trazer uma visão da realidade, né, que seja capaz de dar voz, né, aos indivíduos, de estabelecer uma leitura da realidade com base nos olhares e nas experiências. Né? Então, a ideia aqui é que a realidade ela é composta pelos fenômenos, né? E os fenômenos são elementos que emergem da interação entre a consciência e a realidade. Né? Então, em alguma medida, isso não pode ser quantificável a partir de dados estabelecidos em agências oficiais, né? Precisa trazer uma outra dimensão, né, de coleta de informações, de tratamento dessas informações. Então, ela vai se pautar também como uma postura crítica, né, com interesse em desvendar as características dos seus objetos. Então, a fundamentação teórica está muito baseada aí na postura do pesquisador, nas especificidades do objeto que ele está escolhendo, né, o objeto de pesquisa, e nesse desvendamento aí dos processos cognitivos, né, que estão centrados na racionalidade dos sujeitos. Não é tomar a realidade, né, e os fenômenos como elementos em si, com existência própria, mas como fenômenos da consciência, né, de como os sujeitos compreendem, né, e trabalham com aquilo que a gente estabelece como categorias da realidade. Então, sempre vai trabalhar com essa síntese, né, entre sujeito e objeto, eles se misturam, né, e isso acontece no ato de reflexão racional, é o ponto de partida, e também a chegada do processo aí que tem do processo que ocorre nessa lógica aí, né, que tem origem nessa lógica subjetiva e de enfoque totalizante, né? Então, os indivíduos vão conseguir absorver
a realidade sempre nessa perspectiva aqui holística, né, de que a gente consegue fazer um enfoque totalizante ao entender os fenômenos, né, dessa forma, como desdobramentos da consciência, né. Voltando, né, ainda, a gente falou de todas das outras duas, né, também nessa questão de como conceber a realidade, né, aqui é a partir dessa visão de interação, né, entre todos os elementos e como eles são expressos na consciência. E a natureza, né, ela não é um dado, não pode comparecer como um dado concreto, mas sim como uma concepção, como uma ideia. E o homem, na sua relação com a natureza, ele é parte da natureza e uma natureza, no caso, uma natureza pensante, né? Consegue refletir a respeito da própria, de si mesmo e da natureza. Então aqui, mais uma vez, né, a gente também consegue fazer, né, uma ponte entre diversas e diversas formas de concepção de pesquisa em geografia, né? Por exemplo, os trabalhos da geografia cultural, né? Os trabalhos da geografia da percepção, né? Estão todos aqui dentro desse grande conjunto, né? Então, um processo de investigação muito comum, por exemplo, né, é trabalhar a lógica do rural urbano, não na visão, em uma visão objetiva, que tenta traçar, mapear o território a partir do rural urbano, a partir de uma determinada categoria de análise, mas entender o rural urbano como um fenômeno da consciência, né, e de como os indivíduos fazem a leitura de si mesmos, né, a respeito do que é o rural urbano, né, a partir da percepção deles. Então, aquilo que a gente tem como categoria objetiva, né, para classificar o espaço, a gente pode chegar à conclusão de que ela tem imbricações muito mais complexas quando a gente vai tentar perceber como os indivíduos trazem significado, né, para esses elementos. Então, abre-se aqui toda uma perspectiva de entender como a percepção da realidade, como a manifestação da cultura é importante para a construção das relações sociais e para a produção do espaço geográfico. Então, só como ponto de partida aqui, para a gente entender, né, passamos por essas três grandes por esses três grandes paradigmas, né, e como eles criam percepções muito diferentes a respeito de como trabalhar um determinado fenômeno, né? Isso é o que a gente precisa compreender quando vamos tentar transpor o conhecimento geográfico e as conclusões, né, da produção do conhecimento geográfico para o ambiente da sala de aula. E nesse sentido, muitas vezes o livro didático pode ser um elemento complexo, porque em geral a gente tem uma tradição no Brasil de ter livros didáticos construídos em cima de uma determinada perspectiva. E se essa é a escolha, né, do professor e como ele quer trabalhar, né, ele pode também ofertar uma geografia que não permita ao estudante transitar pelas diferentes formas de conceber o mundo, de pesquisar na geografia, e ele conseguir construir a sua trajetória autônoma, né? Mas ficar ali um pouco refém de uma determinada perspectiva que está no livro didático ou na forma como o professor concebe, né, também a sua ação autônoma, né, de pesquisador e de uma pessoa que produz conhecimento na geografia. Agora, essas grandes paradigmas também não são estáveis. Então a gente pode ter aí algumas questões emergentes que se colocam como desafios a esses paradigmas dominantes, que os questionam todo o tempo e que podem, em algum momento, suscitar o surgimento de novos paradigmas, de novas formas de fazer abordagem. Então, isso aqui também eu acho que é uma questão fundamental, né, que a gente precisa ter em mente, até porque determinados elementos aqui podem estar na fronteira entre um paradigma e outro, né, e podem criar dificuldades severas para determinadas visões de mundo. Então, quanto mais o mundo, aqui são só alguns, tá? Então não tentei ser
exaustivo aqui na lista, não. Ela pode ser bem maior, né? São alguns aqui. Então, na medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado, né, que as distâncias ficam cada vez mais relativizadas, né, por conta das várias conexões, né, materiais e simbólicas entre os espaços, a capacidade de transitar entre escalas de análise fica cada vez mais forte. É uma demanda cada vez mais importante. E aí, quando eu falo escala, é bem dentro do conceito geográfico mesmo de escala, né, de conseguir transitar ali do local para o global, né, de conseguir fazer e escolher a melhor escala de análise para compreensão de um problema específico, né, e conseguir trabalhar na transposição de uma escala para outra. Né? Isso para a geografia é fundamental quando a gente pensa no espaço. Né? Há sempre uma determinada, né, uma necessidade de fazer simplificações. Né? Em um mapa do Brasil inteiro, o município, né, de São Paulo ou a região metropolitana de São Paulo vão aparecer como um ponto. Né? Mas quando a gente trabalha numa outra escala de análise, você pode ter um universo inteiro, né, colocado ali somente dentro de um determinado recorte territorial. Né? Então isso é um elemento que, né, sempre exige, né, um desafio a mais em qualquer uma desses paradigmas. Né? Outro que também é constante, né, é esse conflito entre sujeito e estrutura, né? Como é que a gente consegue conceber determinadas perspectivas. E aí, por exemplo, né, talvez na lógica do materialismo histórico, da dialética, né, a estrutura ganhe mais relevo, na lógica do neopositivismo o sujeito ganhe mais relevo, e aquilo que precisa transitar entre as duas coisas, as explicações que estão em parte no sujeito, em parte na estrutura. Por exemplo, quando a gente fala de estudos migratórios, que é um campo de análise fundamental dentro da geografia da população e que é importante, né, para a gente pensar, né, a produção do espaço. A migração, ela tanto é um ato individual, ou pelo menos que acontece dentro de um núcleo muito pequeno, que é o núcleo familiar, né? Quando a migração é livre, né, e tomada como uma opção, né, que um determinado grupo faz dentro de uma perspectiva de opção, né, que está em países livres, onde as pessoas têm liberdade de se movimentar, pelo menos dentro desse sentido. Existe uma dimensão que está na dimensão do sujeito, uma dimensão micro, né? Mas há também, evidentemente, uma dimensão macro, uma dimensão estrutural que explica parte desses movimentos. Né? Muitas vezes são as estruturas econômicas, são as grandes mudanças estruturais no mercado de trabalho, né? Na forma de exploração da natureza, que inevitavelmente forçam um determinado grupo de indivíduos ou de famílias a tomar a decisão de fazer uma migração. Então, aqui, pelo menos para a teoria migratória, né, e certamente isso se desdobra em outras discussões, uma dificuldade de se manter 100% fiel a uma explicação centrada no sujeito ou 100% fiel a uma explicação centrada na estrutura. Precisa haver transição. Outro elemento, né, a mudança que a geografia vai sentindo ao longo do tempo de sair de um paradigma de áreas, de estudar polígonos, né, pensando no mapa, né, de estudar polígonos, de fazer a geografia. Será que faz muito sentido hoje a gente falar da geografia de Minas Gerais, da geografia do Sudeste, da geografia dos polígonos, das áreas, na medida que cada vez mais, né, a lógica das redes, das linhas, dos fluxos, né, se impõe sobre a própria produção dos espaços. Então, o conflito entre esses dois paradigmas também é um conflito para os paradigmas dominantes da produção do conhecimento geográfico. Elementos, né, também aí como o pensamento sistêmico e a interdisciplinariedade, né, que se impõe sobre novos fenômenos, né, sociais, sobre a nossa compreensão da natureza. Né, cada vez mais a gente vai avançando no diálogo com outras ciências e percebendo quanto a própria estrutura do planeta Terra, elementos, né, fenômenos que às vezes a gente não entendia como associados, conectados, se conectam, né, e fazem
determinados sistemas, por exemplo, sistemas de, é, de transformação, né, do relevo, né, sistemas de estruturas ecológicas, né, estruturas de organização é, do, de determinados domínios ecológicos, né, que tem uma perspectiva sistêmica, né, cada vez mais isso também traz desafios. A emergência de uma sociedade urbana, né, e como a gente significa e pensa o rural, a própria globalização, a nossa perspectiva de modernidade, o nosso conceito de desenvolvimento. Então são elementos que estão o tempo inteiro emergindo na geografia escolar, na própria produção do conhecimento geográfico, e que o tempo inteiro estão aí trazendo desafios a esses paradigmas dominantes. Então, também a gente tem a perspectiva de que essas visões dominantes, né, que nos direcionam, né, quando a gente vai tentar fazer a produção do conhecimento, elas estão também em mutação, né, e podem ser a qualquer momento questionadas. Aí vamos trazer, tá? Queria voltar aqui a BNCC, né, a discussão lá da aula 2, que a gente apresentou aqui, isso é um texto da BNCC, que tenta mostrar a perspectiva do raciocínio geográfico. Então, é interessante como, né, e aí quando a gente fez também na aula 3, se não me engano, a crítica à BNCC, né, de como esses elementos apareceram lá dissociados dessa discussão, dessa incursão que a gente fez aqui, né? Aqui a gente tem determinados princípios que vão construir o raciocínio geográfico e, evidentemente, a depender da visão de mundo do professor, do pesquisador, a forma de tratar esses princípios e outros que não foram listados aqui tem grande diferença. Agora, quando a gente tenta fazer a ponte entre, né, o que está proposto aqui na BNCC e a perspectiva que nos dirige aqui nesse curso, né, que é falar um pouco sobre educar pela pesquisa, né, a necessidade de formar tanto o professor pesquisador como o estudante, que também, né, se utilize da pesquisa como um princípio científico e educativo, né, para a sua formação pessoal, para a construção das suas competências, a gente precisa entender que, seja qual for o paradigma dominante da nossa atuação enquanto professores e sujeitos também da produção do conhecimento geográfico, há que se pensar em como esses elementos aqui que constituem o raciocínio geográfico, e essa lista não precisa ser uma lista fechada, né? É a lista que a BNCC trouxe, né, de conseguir promover analogia, né? Pensar aqui no chamado fenômeno geográfico, né? E promover analogia, conseguir fazer conexões, diferenciações, pensar em distribuição, extensão, localização e ordem, ordem no sentido do arranjo espacial, como é que esses elementos são trabalhados por essas diferentes perspectivas e como a gente pode transitar entre elas, né? sem ser prescritivo, né? Sem ser tentando trabalhar no sentido de ser parceiro de trabalho do estudante, né, como a gente falou em outras aulas, né, não ser prescritivo, não ser impositivo em termos da forma de conceber a realidade, mas ser parceiro de trabalho para alguém que está construindo também a sua trajetória e tentando ser produtor, né, da sua própria história. Então todos esses elementos precisam ser pensados dentro dessa perspectiva. E aí, queria propor aqui um breve exercício para a gente falar disso, né? Trouxe aqui uma habilidade da BNCC, tá? O código dela está aí, né? A 13 CHS 305, a habilidade do ensino médio. Aí eu fiz a divisão aí entre aquelas partes, né? Você tem o verbo, você tem o contexto, né, e um direcionamento. Então, a ideia é que a ideia dessa habilidade, né, é conseguir construir as competências de analisar e discutir aí o que, né, o papel de competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais, também dentro dessa área. Para quê? Com qual objetivo? Promover e garantir práticas ambientais sustentáveis. Então, enfim, né,
é uma habilidade lá do ensino médio das ciências humanas e sociais, que evidentemente tem forte apelo, né, na discussão da geografia, e basicamente a ideia é que o estudante seja capaz de analisar, né, se posicionar, discutir como aí os organismos nacionais e internacionais que legislam, que estabelecem acordos internacionais, quais as competências e o papel deles para promover, né, a garantia de práticas ambientais sustentáveis. Bom, esse é um direcionamento, né? Esse é um elemento que a gente pode tentar levar o estudante, né, a ser capaz de analisar e discutir esse elemento aqui. A gente entende, acho que todo mundo vai concordar sobre a importância de tentar conduzir esse tipo de debate no ensino médio, deixar o estudante preparado, né, a fazer essa discussão. A gente consegue, a partir daqui, listar conteúdos curriculares, né, que precisam ser a base para fazer essa discussão, né, mas a gente pode ainda fazer trajetórias muito distintas a depender da forma como o professor, né, encara a produção de conhecimento. Então, pensando lá nos 3 paradigmas que a gente discutiu, eu acho que há 3 caminhos possíveis. Então, por exemplo, primeiro, propor uma coleta de dados em sites oficiais, organizar e sistematizar as informações para discutir a abrangência da atuação dos organismos e os instrumentos legais, e a partir dessa análise de dados, né, dessa coleta e análise de dados, o estudante pode começar a tirar conclusões sobre a efetividade desses organismos, do papel que esses organismos têm. Então, um primeiro esforço, né, em conhecer as possibilidades de coleta de dados, aprender a fazer essa coleta e estabelecer um esforço de coleta. Uma outra possibilidade, esquece essa coisa de coletar dados. Vamos tentar pensar então em categorias de análise para compreender quais são os conflitos sociais que têm como pauta a questão ambiental. Então eu tento compreender quais são as categorias de análise que importam. É a categoria será que a categoria de classe social faz sentido aqui? Será que a categoria que a pensar em força de trabalho, pensar em participação política? Quais são as categorias de análise que nos permitem entender isso aqui, a questão, né, a pauta ambiental, e nos permitir conhecer, né, primeiro os atores, né, principais nesse processo, quais são as relações de poder que estão cristalizadas e quais são as pautas de luta daqueles que estão buscando ter voz ou se libertar de uma determinada opressão política que nesse momento acontece, né, em um determinado contexto, né, no Brasil ou em outro lugar do mundo. Então vejam que a gente pode chegar em um resultado muito similar na execução dessa competência, né? Nós vamos também conseguir fazer os estudantes analisar, discutir esse elemento aqui, contextual, mas com uma abordagem completamente diferente, né? Não vou me preocupar em coletar dados, em tornar isso a questão essencial de compreender a realidade a partir de uma coleta de dados, entender quais são os limites da ação legal, ou quais são as áreas onde houve efetividade na aplicação ou não houve a partir dos dados oficiais. Mas aqui é tentar conhecer atores, tentar desvendar relações de poder, né? Tentar identificar os grupos que fazem a luta, né? e os conflitos existentes. Então a gente vai em direções completamente distintas para chegar, né, à execução de uma determinada competência. E por fim, uma terceira possibilidade seria tentar compreender a relação entre sociedade e meio ambiente como um fenômeno da consciência. E, portanto, eu vou buscar fontes, não as fontes oficiais ou não os discursos dos atores, mas eu vou buscar fontes que tentem mostrar como cada população faz esse significado, né? Significa esse esforço de preservação da natureza. E aí eu posso ser capaz, né, pensando aqui na promoção e garantia de práticas ambientais sustentáveis, eu posso ser capaz de, a partir disso, denunciar, também numa perspectiva crítica, né, quais são as desconexões entre os legisladores, esses órgãos,
que pensam e debatem e trazem esse tema, e as populações afetadas por essas políticas. Essa é uma crítica comum, que muitas vezes você tem as pessoas aqui, suponhamos, né, aqui na região sudeste, falando de Amazônia, escrevendo sobre a Amazônia, legislando sobre a Amazônia, e não colocaram o pé na floresta, não sabem o que pensa a população ribeirinha, não sabe o que pensa a população que ali vive, né, e é diretamente afetada por determinadas políticas, determinados acordos, determinadas legislações. Então, enfim, qual dessas três possibilidades de abordagem é mais válida? Não é objetivo aqui tentar dizer qual é a melhor, qual é a mais válida. Será possível trabalhar com uma só? Será possível trabalhar com as três simultaneamente? Dividir a turma em grupos e cada um tenta verificar, né, essa provocação aqui da habilidade a partir de uma dessas perspectivas de abordagem, né, e em cada uma delas conseguir mobilizar o raciocínio geográfico, né, e tirar o melhor proveito dele, permitir os estudantes comparar essas diferentes formas de analisar o mundo. Então, enfim, aqui ressalta-se a própria limitação da BNCC, né, no sentido de que ela tenta passar ao largo dessas diferentes, né, possibilidades de lidar com o mesmo elemento, mas também o mérito, né, de que em todo documento ela permite, né, que o professor, os sistemas de ensino ainda façam, né, esses aprofundamentos, né, e consigam mobilizar da melhor forma. Mas cabe, né, a nós, né, professores, né, a construção, né, de processos didáticos que, né, baseados também, né, nos nossos paradigmas, que possam permitir ao estudante a autonomia, né, de se construir, né, enquanto cidadão, né, competente, sabendo transitar entre essas diferentes perspectivas, diferentes paradigmas, e fazer, né, as suas escolhas com ética, né, com qualidade. Então esse é o grande desafio, né, que fica colocado para nós. Eu espero que essa aula tenha instigado você a pensar na geografia, na forma como você produz geografia, ou se propõe produzir geografia, e na forma como você vai mostrar, né, e apresentar o conhecimento geográfico na sua atuação enquanto docente. É isso aí, a gente se vê na próxima, né? Muito obrigado.